A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos alegres por podermos compartilhar esse momento na meditação da Escritura Sagrada. Estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre tem o tema E o Verbo se fez carne, estudando o Evangelho escrito por João, o apóstolo do amor. E na lição de hoje, lição de número 12, referente ao domingo 22 de junho de 2025, nós vamos estudar sobre o julgamento e a ressurreição. O período que vai do julgamento à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está baseado no Evangelho de João, capítulo 19, e também do verso 20, do capítulo 20. Eu recomendo, como sempre, que você leia toda a Epístola de João, e hoje, excepcionalmente, você pode fazer uma leitura, uma releitura do capítulo 19 e do capítulo 20. Nós vamos ler três textos. O primeiro texto está lá em João 19, 17 a 18, que diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos ler também o texto no Evangelho de João, no capítulo 19 também, versículos 28 e 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinado a cabeça, entregou o Espírito. E por último, ainda um texto no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 6 a 10, que diz assim: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que o ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Vamos agora fazer uma pequena oração, pedindo a Deus sabedoria para a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos para estudar a Tua Palavra, nessa passagem crucial do Evangelho de João, em que Teu Filho é levado à cruz e no terceiro dia ressuscita dos mortos. Que nós, nessa meditação, possamos trazer à memória aqueles dias gloriosos
para o planeta Terra e para a nossa pessoa. Nos dá entendimento da tua Escritura, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos essa história da prisão de Jesus, depois da traição de Judas. Soldados romanos o prendendo ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava reunido em oração com os discípulos, depois levado ao sumo sacerdote Caifás e os líderes religiosos da sua época, e que decidiram pela sua morte, mas que precisavam da autorização do Império Romano, então o levaram a Pilatos para julgamento. Esses relatos do julgamento, da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus, está detalhado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e agora João, como estamos vendo. Essas passagens históricas foram retratadas em uma infinidade de filmes, documentários, vídeos. E você certamente também já é consciente dos acontecimentos naqueles dias. Jesus é levado a Pilatos, Pilatos dava suas mãos, querendo agradar o povo judeu, não se recusa a crucificar Jesus, ainda dá uma oportunidade ao povo de voltar atrás, colocando 2 criminosos, e o povo escolhe soltar Barrabás, um homem que tinha assassinado o outro. Naqueles dias de Jesus, Jesus é levado à crucificação e ali ele registra suas palavras finais, está consumado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E depois da sua morte, Jesus é sepultado. E nós vemos aqui que os discípulos vão lá no dia de domingo à sepultura de Jesus e encontram a sepultura vazia. Provavelmente os discípulos relatados aqui é Pedro, está claro que é Pedro, e um outro discípulo que é um jeito comum que João tinha na sua modéstia de se referir à sua própria pessoa. Então, não está escrito, mas eu tenho convicção que o outro discípulo era João. De essas passagens, desde o julgamento, da crucificação, a sua morte e ressurreição, o importante para nós é, nesse momento,
é a reflexão que nós fazemos sobre esses textos que acabamos de ler. E eu queria trazer 3 pontos para a nossa reflexão nesta oportunidade, que você pensasse nisso, as nossas lições. Não vou ficar falando muito, como não falei, sobre a história, porque tenho certeza que você conhece bem a história do julgamento, morte e ressurreição de Jesus, mas quero ficar nas reflexões acerca dos acontecimentos para a nossa vida e o que nós podemos usar para praticar. Eu sempre trago para os irmãos que o estudo bíblico ele leva à reflexão, à mudança de atitude e prática de novas atitudes baseadas nas reflexões que tiramos das Escrituras Sagradas. Então, nós vemos ali a nossa primeira reflexão que Jesus carrega a própria cruz para o Calvário, num gesto de submissão e identificação com a nossa condição humana. O próprio Jesus disse em outra ocasião que cada um pegue a sua cruz e siga-me. E essa palavra é muito comum nas nossas conversas diárias. Muitas vezes nós falamos assim: estou carregando a minha cruz. Então, se você acha que está carregando a sua cruz, reflita sobre isso. Como você encara seus pesos diários? Nós vemos que Jesus, como é bem colocado pelo profeta Isaías, ele não abriu a sua boca. Carregou a cruz sem reclamar. Como você leva os seus pesos diários? Você vive reclamando da vida? Ou você pega esses pesos diários e oferece-os a Deus em confiança? Muitos crentes vivem reclamando da vida. Isso não me parece atitude de um cristão. O cristão, ele carrega a sua cruz e confia que Deus está cuidando. Essa deveria ser a nossa atitude ideal. Reflita nisso. Você reclama muito da vida? Eu posso afirmar, tem alguma coisa de errado com o seu relacionamento diante de Deus e da sociedade. Um outro ponto para nós refletirmos aqui é que no momento da sua morte, Jesus fala: está consumado. Momentos antes, ele
ele diz que tem sede. Sede é sinal de fraqueza, de natureza humana revelada. Não existe nenhuma palavra na Bíblia Sagrada colocada ao acaso. Quando Jesus ele revela a sua sede, pede algo para beber, ele está dizendo: olha, eu sou humano, eu tenho fraquezas. É nessa natureza que eu estou nesse padecimento de morte. Mas Jesus, ao dizer está consumado, ele está dizendo cumprir com a minha natureza humana o propósito de Deus em se fazer homem e pagar pelos pecados da humanidade. Então, a vida, ela mostra essa tensão entre a fragilidade e a vitória. Jesus se mostrou frágil, tenho sede, mas mostrou uma atitude vitoriosa, está consumado. O que eu quero trazer com isso para a nossa reflexão é que constantemente nós vivemos momentos de fragilidade na nossa vida. Sofremos dores, pressão social, injustiças são cometidas contra nós. O nosso corpo reclama. Nos entristecemos. Mas essa fragilidade da vida não pode afetar a nossa confiança de vitória na obra redentora de Cristo. Então, a atitude do cristão, nos momentos de fragilidade, sentindo o peso do momento, confiar na obra redentora de Cristo. Estou sofrendo, me sinto fraco, mas confio na vitória, porque Jesus morreu para me salvar e eu tenho confiança nisso. Você vive assim os momentos de fragilidade com confiança na vitória em Jesus? Reflita sobre isso. Eu quero trazer ainda um terceiro ponto para a nossa reflexão. O túmulo vazio e o convite à fé. Ao encontrar os lençóis intactos e os lenços separados, os discípulos, o discípulo, melhor dizendo, João, creio eu, entra no sepulcro e crê. A ausência do corpo renovou a fé do discípulo. Nós vemos que com Pedro não aconteceu a mesma coisa. Pedro
decide voltar à vida cotidiana do trabalho, desanimado. Mas João, ele percebeu que a ausência do corpo significava a ressurreição de Jesus. E aí ele fortaleceu a sua fé. Para a nossa reflexão, baseado nisso que vemos aqui, nós vemos que muitas vezes as evidências mostram um Jesus ausente. Nós não convivemos corporealmente com Jesus, mas sabemos que ele ressuscitou. Isso renova a minha fé e a minha missão. Essas coisas que devemos ter no coração. A ausência de Jesus não é a ausência de fé. Quando eu digo ausência, digo ausência da presença física. A ausência da presença física de Jesus naquele túmulo renovou a fé do seu discípulo, que viu que estava se cumprindo as Escrituras Sagradas. Jesus está ausente no sentido físico desse mundo, mas a igreja aguarda a sua volta para buscá-la em glória. E é nessa confiança que Jesus está nos preparando lugar que nós renovamos a nossa fé. Pense nisso. Muitas vezes você sente que Jesus parece que está longe de você, mas ao meditar nas Escrituras Sagradas, sabendo que Ele está presente em espírito e em verdade para realizar os seus propósitos divinos, eu confio nisso e caminho nesse caminho de fé e de vitória. Eu quero ainda trazer para os ouvintes 3 verdades para nós praticarmos. É importante não apenas sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que cremos, como nos alertou Tiago, irmão de Jesus. Alguém ali ofereceu vinagre para Jesus, ou água. Sejamos generosos em oferecer água a quem está sedento por consolo e esperança. Aqueles simples gestos que alguém deu vinagre para Jesus refletiu um momento de cuidado, um momento de amor por aquele que está sofrendo na cruz. Então, nós podemos usar esses momentos para acolher pessoas, oferecendo água a quem está sedento de consolo. Uma outra coisa que nós devemos praticar é descansar na obra consumada. Nós vivemos muito atribulados, muito ansiosos, muito nervosos. O crente não pode andar assim. Tem que descansar na obra consumada de Jesus. Em vez de lutar pelo próprio mérito, aprenda, meu irmão, minha irmã, a viver na graça que já está consumada.
ou seja, já está realizada. Renda-se diariamente ao perdão e à suficiência de Jesus. Então eu tenho que descansar. Você tem descansado? É uma prática. As tribulações da vida não podem me derrubar, porque a obra de Cristo já está consumada. E por último, para a nossa reflexão, ser uma testemunha ativa. Assim como aquele discípulo viu e creu, nosso chamado é provar a ressurreição com atitudes. Compartilhe sua história de transformação para que os outros também creiam. Então, testemunhe de Jesus. Testemunha ativa. Aquele discípulo viu o túmulo vazio e creu. Alguém pergunta: onde está o teu Jesus? E eu falo: eu creio que ele está vivo, porque ele ressuscitou dos mortos e está nos preparando lugar. E ele pode ajudar a sua vida. E assim nós testemunhamos da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fazer uma oração para que essa reflexão nossa nesta manhã, nesta oportunidade, possa servir para a edificação da sua vida. Senhor, meu Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, na meditação que tivemos, e agradecemos, Senhor, porque a Tua obra já está consumada. Só vivemos nesta certeza. Muitas vezes temos sede, sentimos a cruz pesada, julgamentos injustos, mas nós cremos na Tua obra, Senhor. Cremos que o Teu Filho ressuscitou dos mortos e que um dia veio nos buscar e nesta fé vivemos, Senhor. Ajuda-nos a vivermos tranquilamente nesta vida, cumprindo Teus propósitos e testemunhando da transformação que Tu fizeste em nosso coração. Isso te pedimos em nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que Tu abençoes todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Abençoe não só as suas vidas, mas a vida dos seus, da vitória na sua casa, da vitória dos teus servos no trabalho, como testemunhas vivas da Tua obra, não envergonhando o Teu nome. Fortalece cada um, Senhor, que nós reclamemos menos e vivamos mais confiando que Tu está cuidando de nós, mesmo que não vemos a Tua pessoa fisicamente, nós, como aquele discípulo, cremos que Tu estás vivo e abençoando a Tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.